Boa noite. Nós iniciamos agora mais uma edição do ABTCP Talks. Essa atividade consiste em uma série de entrevistas no modelo de um bate-papo com importantes executivos das empresas do setor de papel e celulose, sobre temas ligados à inovação, tecnologia, negócios. Esta edição e as anteriores, elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, para que vocês possam assisti-las também. Eu quero, em nome da ABTCP, agradecer às empresas que nos apoiam como patrocinadoras, a Solenes e a Voit. Agradecer também à consultoria Lúnica, aqui representada pelo Marcos Avó, que é quem irá conduzir o bate-papo com o nosso convidado de hoje, que vai ser apresentado em seguida. Então, boa noite a todos. Marcos, obrigado. E agora é com você. Darcio, obrigado. Obrigado pela apresentação, pela introdução. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com toda a turma da ABTCP. Essa iniciativa, a ABTCP Talks, ela tem um propósito que eu acho pessoalmente muito nobre, que faz uma discussão da tecnologia com a visão do negócio e, ao mesmo tempo, discute negócio e a sua relação e a sua expectativa em relação à tecnologia. Temos um propósito mais amplo aqui nessas discussões, que é conseguir, no final das contas, na sequência de entrevistas realizadas, que a gente consiga ter uma visão em panorama dos principais temas, das questões que tocam os diferentes elos da cadeia de papel e celulose. A gente tem visto a participação de diferentes públicos nessas sessões, o que é muito interessante, bastante público jovem, bastante gente interessada em conhecer mais o setor, e tem sido uma satisfação enorme participar disso. A Lúnica Consultoria é uma boutique de estratégia, uma empresa de consultoria em estratégia, atua em diversos setores e também no setor de papel e celulose, e tem sido um enorme prazer participar. Queria apresentar aqui e chamar que se auto-apresente o Fábio Fonseca. O Fábio, ele é presidente da Poire para as Américas. A Poire é uma empresa de referência no setor de engenharia de projetos. E gostaria, Fábio, fala uma palavrinha sobre você. Acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, é sempre bom você se apresentar e se fazer conhecido de todos. Legal. Boa noite a todos e todas, boa noite, Marcos, boa noite, Darcio. Quero aproveitar para agradecer aqui também o convite, parabenizá-los pela organização da BTCP Talks. Sou administrador de empresas, sou MBA, sou mestre em engenharia de produção, possuo também curso em gestão avançada pelo INSEAD na França. Iniciei minha carreira na Poire aqui em 2013 como diretor para a área de produtos químicos, para projetos químicos. Antes disso, trabalhei toda a minha carreira na indústria química, começando pela BASF, onde trabalhei 2 anos na Índia também. Depois fui para outra indústria química alemã, que era a Lanxess, onde tive a oportunidade de ser responsável por uma unidade de negócio. Posteriormente, tive responsabilidade global por gestão de produtos e fazendo projetos, um projeto de expansão na China, expansão de uma fábrica na Alemanha, fechamento de uma fábrica na Argentina, e aí que foi que comecei o meu mundo com projetos e vim trabalhar na Poire. Em 2017, eu assumi a presidência da Poire para a América Latina. Agora, em 2021, agora em maio, assumi também a responsabilidade pela presidência da operação da Poire na América do Norte. Então, tomo conta de todas as Américas. E é importante mencionar também que a Poire mundialmente tem um novo nome, né? E no final de 2018, a Poire se juntou com a AF da Suécia. Foi criado um novo grupo chamado EIFRI, que é o AF da AF, o RY final da Poire. A gente tem um super orgulho que a gente é o único lugar no mundo onde que se manteve o nome da Poire no Brasil, mas hoje a gente faz parte do grupo sueco EIFRI, que é um grupo de 2 bilhões de euros de receita por ano, e com 16 mil colaboradores ao redor do mundo. Fábio, eu já fiquei muito feliz com a sua apresentação, quando você fala que é um administrador de empresas. Eu também sou. E tem uma característica muito interessante em toda a minha carreira, que muitas vezes as pessoas falam, você é engenheiro, né?
porque, sei lá, por trabalhar com muitos setores e projetos intensivos em engenharia, como a gente chama internamente aqui na Lúnica, mas eu sou daqueles administradores que muitas vezes são confundidos como engenheiros. Acho que você passa pelo mesmo tipo de situação. Você tem um pensamento muito estruturado, muito organizado. Acontece isso com você também? Eu sempre trabalhei, apesar de ser administrador, eu sempre trabalhei com produção, gestão de produto, além de ter passado muito com marketing e vendas também. Então, me sentia um pouco um engenheiro frustrado, né? E aí fui fazer um mestrado, eu sou mestre em engenharia de produção, mas tenho super orgulho de trabalhar na Pori, e trabalhei com muita gestão de projetos também, mas concordo com você, acho que hoje eu tenho muito mais viés de engenheiro e um pensamento junto de administrador, também uma visão mais sistêmica. E a Pori, a antiga Jaco Pori, tem uma história, eu tenho uma relação histórica com a Pori, desde a época que eu estagiei no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Se falava muito da Pori, principalmente que eles tinham uma unidade fabril piloto dentro do Instituto, e aí a Pori era um nome de referência desde aquela época, então eu guardo o nome da empresa que você preside aí com muito carinho. Que legal. Fábio, acho que a gente pode agora explorar um pouco, até para que a gente possa entender na fala de alguém tão bem posicionado aí, na visão de panorama como você, o que é esse segmento em que a Pori atua. Uma coisa é a Pori, outra coisa é o segmento em que ela atua. Acho que era importante a gente falar o que é esse segmento de projetos de engenharia, qual é o escopo desse segmento, se existem números que indiquem tamanho de setor, algo nessa natureza. Acho que o bacana, até para contextualizar aqui com os ouvintes, né, focando num projeto de celulose, a gente tem um super orgulho que todos os projetos de celulose da América do Sul nós participamos de alguma forma, desde o início da construção da indústria de base florestal no Brasil, Pori, IOF, OGF participaram de alguma forma, todos esses projetos na América do Sul, não só no Brasil, né? Então, quando a gente pensa numa planta de celulose, a engenharia começa desde o pensamento inicial do projeto, né? Na fase inicial, então, aonde que vai ser o local dessa fábrica. Então, a gente ajuda a fazer o que a gente chama de site location, de localizar qual que essa planta, ela tem a logística ideal, tem água suficiente, como que está em volta da comunidade. Então, depois a gente entra no licenciamento ambiental, né? Passando depois por uma engenharia, que é a engenharia básica e detalhada, daí tem todo o suporte a suprimentos, gerenciamento do projeto, gerenciamento da construção, montagem e assistência à partida. Primeira fase a gente chama estudo de viabilidade, que é onde a gente vai fazer uma estimativa de investimento do empreendimento, que é quanto que vai custar esse empreendimento, né? Numa ordem de grandeza de mais ou menos 25%. Então, quando é uma fase pré-projeto, né? Pré-projeto, é uma fase pré-projeto. Só para você ter ideia, antes de um projeto ser anunciado para o mercado, a gente estima aí mais ou menos uns 20 meses de projeto, entre pré-projeto, que a gente chama a engenharia conceitual, né, o estudo de viabilidade. Depois a gente tem esse mais ou menos 25% do custo, que vai dar ideia para o dono da magnitude do investimento e o cronograma desse projeto. Aí a gente passa depois para o que a gente chama de engenharia básica, que é o que vai permitir a escolha das tecnologias mais competitivas, se a gente vai receber propostas de serviços e equipamentos para o empreendimento, e aí o objetivo é chegar a uma estimativa de investimento mais ou menos 10%. Então, com essa estimativa, é o que geralmente os executivos vão para o conselho de acionistas pedindo, isso é o que a gente tem de investimento, o cronograma vai levar tanto tempo, e isso pode variar 10% para cima ou 10% para baixo. Então, é bastante trabalho. Depois que isso é aprovado, aí a gente estima que desde o início da primeira compra, daí que tem autorização de seguir em frente, a fase de construção leva aproximadamente, em média, 30 meses, que aí é a partida da planta, né?
Então, aí vai ter a compra dos equipamentos, compras dos serviços, a construção em si, a montagem da planta e a partida. Então, é bastante, simplifiquei bastante aqui, mas bastante engenharia envolvida. Então, a gente pensa 20 meses antes do anúncio dessa construção, 30 meses depois de construção e montagem, em média. Então, a gente está falando aí entre mais ou menos 50 meses, pelo menos, é o que a gente está envolvido nesses projetos. E aí é muito bacana quando a gente fala de números. Quando a gente fala de números, só existe projeto se existir investimento, né? Seja ele investimento industrial ou investimento em energia e infraestrutura. Então, para dar uma ideia da magnitude dos investimentos, o setor de base florestal ele é o terceiro maior investidor industrial no país, no Brasil, né? Então, dados do IBA, do BNDES, estimam que há um investimento na faixa de 9 bilhões de reais ao ano, só perde para a indústria de óleo e gás e para a indústria de mineração e metalurgia. Então, óleo e gás em primeiro, para terem ideia da magnitude, 77 bilhões, mais ou menos, de reais de investimento ao ano, mineração e metalurgia, aproximadamente 40 bilhões de reais ao ano, vendo em seguida como 9 bilhões o setor de base florestal. A depender do câmbio, né? A depender do câmbio, muito bom. Agora, Fábio, você relatou um ciclo longo, né? Um ciclo longo de investimento, de preparação até o momento do anúncio. Acho que isso nos chama a atenção, porque embaixo desse tempo grande, se a gente pegar os 20 primeiros meses, certamente a gente está falando de várias especialidades da engenharia, e além da engenharia, envolvidas nesse projeto. Quais são as principais especialidades? Então a gente tem fundamental, se a gente for pegar uma planta de celulose, a gente tem a engenharia de processo, né, que é fundamental para fazer os balanços dessa planta e conseguir definir as capacidades e a tecnologia e os equipamentos. A gente tem muita engenharia civil, por exemplo, a gente tem que pensar para fazer um projeto, não adianta simplesmente aprovar o projeto, tem que ter toda a infraestrutura necessária, a terraplenagem necessária do terreno, rodovias, vias de acesso, né, como que vão ser transportados os equipamentos até lá, tem toda a engenharia mecânica, definição de layouts, elétrica, automação, e dois fatores muito importantes que aqui na Pori a gente valoriza muito, a nossa missão é acelerar a transformação para uma sociedade mais sustentável. Então, todos os projetos que nós nos desafiamos a fazer, todos os colaboradores pensam como que esse projeto a gente vai ajudar no nosso cliente, através da engenharia, que esse projeto seja mais sustentável possível, que se for um projeto novo, que ele tenha o mínimo de emissões, e se for uma expansão, que a gente consiga diminuir as emissões desse projeto. E a digitalização, né? Então, a gente tem uma equipe que pensa, quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente vê que a tecnologia está avançando muito, né? Então, se a gente fala, se eu começar a construir nesses 20 meses e a gente vai ter a planta funcionando só daqui 50 meses, imagina quanta inovação vai acontecer nesse meio tempo. Então, a gente permitir toda a arquitetura de automação, por exemplo, e digitalização para que o cliente consiga extrair o máximo daí da indústria 4.0 lá no futuro. Você relata a vida um pouco aqui dos grandes projetos, né? E quando você fala das diferentes especialidades, isso remete a um filme que eu assisti na faculdade, Fábio. Na faculdade eu assisti um filme que mudou minha vida. É um filme que falava do desenvolvimento do 777, que era um avião assim revolucionário para aquele momento, né? E é um projeto de 10 anos. Quando você pensa isso e faz a conexão com o que é possível planejar em 10 anos, e se você está orientando o seu raciocínio agora para algo que vai acontecer num mundo que será radicalmente diferente, principalmente se a gente considera a velocidade das transformações sociais hoje em dia, inclusive. Né?
Como é que vocês lidam com isso? Vocês estão lidando com projetos tão ambiciosos, tão grandes, as plantas que são investimentos bilionários de papel e celulose, a depender da planta, e a gente está falando de coisas muito significativas, né? Como que é essa visão de planejar no longo prazo? Trabalha com incerteza? Coloca um tempero disso? Como? Como é que vocês lidam com isso? A incerteza sempre existe e na engenharia a gente sempre lida com o risco, né? E como que a gente mitiga esse risco? E aí o que é muito bacana quando a gente pensa é a operação de uma planta, investimentos bilionários, que são os projetos de celulose, a gente pensa também todo o impacto ambiental, né? Então a gente tem um projeto fora do Brasil, na América Latina, que o cliente tinha problemas, por exemplo, e que isso, como você está falando, alguns anos atrás, talvez isso não fosse um problema, que ele podia operar a planta o ano inteiro. Hoje, devido à escassez de água, por exemplo, na região onde ele está localizado, ele não consegue operar a planta o ano inteiro. Então, a gente desenvolveu todo um projeto de sustentabilidade, como que a gente poderia fazer a recirculação da água e economia da água para que o cliente pudesse operar a planta o ano inteiro. Então, imagina, antes você tinha que operar só no momento que tinha água, a gente fechou o ciclo dessa planta e o cliente hoje, ou seja, ele não existe mais resíduo da planta, não existe mais descarte, ele consegue operar com a própria água que ele gera, ele está recirculando ali, gerando. Então, esse é o que você falou, são incertezas, hoje a gente tem muita incerteza ambiental também, e regulatória, correto, e tecnológica, né? Então, a indústria 4.0, a gente tem investido muito, hoje a gente tem contratado mais e mais profissionais focados na digitalização e como que a gente consegue mirar lá no futuro, ter a melhor tecnologia disponível, alinhada à sustentabilidade, mas só que permita que o cliente tenha controle da planta dele e controle da digitalização, porque não adianta também ele ter a planta mais moderna, mas que ele esteja na mão de algum fornecedor específico no futuro. Tem que ser dele esse controle da informação. E, Fábio, o desenvolvimento em si, o dia a dia dos projetos, e vocês têm hoje quase mil colaboradores, pelo que eu entendo, no Brasil, né? Então, é gente suficiente para formar boas equipes, né? Como que é a relação das suas equipes, das equipes da Poire, com os clientes? A gente está falando de equipes dedicadas 100% por um tempo longo, é um trabalho mais a quatro mãos, é mais uma responsabilidade das equipes da Poire e num processo de convencimento, digamos assim, do cliente? Como que é essa relação? Não, sempre o que a gente que nós nos orgulhamos é quando a gente pensa o setor de papel e celulose, a Poire é a empresa número 1 em projetos em papel e celulose no mundo. Então, isso faz com que a gente tenha muito conhecimento, porém, nós somos uma consultoria, engenharia, que estamos ajudando o cliente a ter o melhor projeto, né? Então, a gente orgulha cada projeto, a gente quer que esse projeto seja o melhor projeto feito até então, com a melhor tecnologia. Então, é sempre um trabalho com a equipe do cliente, nunca é um trabalho único da Poire. A gente tem como consultor independente a função de orientar o cliente sobre a melhor tecnologia, a melhor forma de fazer o projeto, mas só que o cliente que tem o controle total sobre o que ele espera desse projeto ali na frente. Uma relação saudável, né? Exato. Nesse ponto aqui, Fábio, eu queria convidar o público, se alguém tiver alguma pergunta para o Fábio, compartilhe aqui no chat do Instagram. A gente ainda tem tempo para a gente coletar as visões e as perguntas e tal. E eu vou emendar a minha próxima pergunta, porque, Fábio, eu fico muito curioso com o processo de transformação, né? Que essa é uma curiosidade meio pessoal que eu sempre tive, né? Com o processo de transformação dos setores. E nesse processo de transformação, como está a transformação do setor de projetos de engenharia? Então, o que eu vejo alguns pontos importantes. Então, e aí eu acho que a BTCP tem uma função vital na renovação, que eu acho, o Brasil passou por isso. Quando a gente olha
o setor de engenharia no Brasil sempre foi, a gente vem de uma economia com muitos, que é uma montanha-russa, né? Muitos altos e baixos. Então, a gente tem um pico de economia boa, daí sobem os investimentos, sobem os cursos de engenharia, de repente tem uma crise, daí o pessoal não investe mais, daí não tem os engenheiros, vão para outros negócios. Então, a gente viu isso muito desde 2010, né? Quando a gente viu o pico ali do pré-sal, muitos investimentos em óleo e gás, que teve um boom, não existia engenheiro e de repente caiu muito. Então, o que a gente... E os outros setores não foram diferentes, como o setor de base florestal, a engenharia. Então, que muitas vezes a gente via o cliente, eu brinco que engenharia é igual medicina, né? Você não chega ali num médico recém-formado, às vezes ele pode ser o melhor médico do mundo, mas você olha, putz, esse cara aqui tem cara de tão novinho, não tem tanta experiência. Às vezes o cara acabou de se formar, mas tem ali um pouco mais de idade, tá? O pessoal acha, pô, esse médico é muito bom. Então a gente tem que mudar um pouco isso. E a engenharia, o que a gente tem feito? Muitas vezes, eu quero, a engenharia, o que a gente fala, eu quero o cabelo branco que participou de um monte de projetos. A gente tem esses cabelos brancos, mas a gente tem muito orgulho de que a gente montou um programa na Pori de transmissão de conhecimento, e que é extremamente importante para uma empresa de consultoria e de engenharia, que esse conhecimento vá se perpetuando. E eu tenho super orgulho e ouço isso cada vez mais e mais, como você, que falou que tem um carinho pela Jacopoire, ainda quando se chamava Jacopoire, e a nossa reputação vem desde então, né? Então, é nossa responsabilidade também que daqui a 40 anos, 50 anos, a nova geração também tem essa mesma capacidade. Então, o que a gente tem feito é colocado os colaboradores mais jovens perto, junto com esses cabelos brancos, vamos dizer assim, os cabelos grisalhos, para passar todo esse conhecimento que eles têm. E o que é muito bacana que a gente vê, a Pori, a gente é considerado uma excelente empresa para trabalhar, a gente tem o Great Place to Work. Há 2 anos atrás, um dos nossos programas, antes da pandemia, a gente fez um programa de estágio, e a gente teve 20 mil inscritos para 20 vagas. Então, foram 1.000 inscritos por estágio por vaga, e que mostra que o jovem que gosta da carreira técnica, que quer ser um engenheiro técnico, ele sabe que ele encontra aqui dentro muito conhecimento. E é muito bacana ver, e eu fico super orgulhoso de ver o quanto que os jovens vêm cheios de vontade de aprender, são esponjas que absorvem todo esse conhecimento, e ao mesmo tempo eles fazem a mentoria reversa, né? O que é a mentoria reversa? Então eles vêm com a cabeça muito aberta para a digitalização, para ajudar esses nossos colaboradores mais sêniores no tópico digitalização e diversidade e sustentabilidade. Então, aí, se você me permitir, eu acho que a diversidade é um tema muito importante que a gente está tratando na engenharia. Então, pegar aqui um pouco, pegando com diversidade de gênero, né? Então, a gente sabe que a engenharia no Brasil, se a gente pegar dados do Confea, somente 18,5% dos cadastros ativos são de engenheiras. Então, como que a gente pode ter diversidade de gênero se só 18% são engenheiros? Então, o que a gente tem feito? A gente tem incentivado muito programas de aumentar mulheres na engenharia. Hoje a gente tem 25% do nosso quadro são mulheres. A gente tem a ambição de ter 40% de mulheres na liderança até 2030. Então, assim, a gente sabe que é um salto muito grande. A gente não está falando nem de 40% de mulheres na empresa, a gente está falando na liderança. Hoje a gente tem 20% na liderança. Por que a gente fala isso? Porque a gente acredita que, se nos desafiarmos a termos mulheres na liderança, a gente sabe que o embaixo vai seguir. Então, eu acho que isso, para a engenharia, é muito importante. A gente acredita que a diversidade gera melhores negócios, gera melhores ideias, e eu acho que isso é um ponto importante para a engenharia também. E a sua descrição, ela é inspiradora em vários aspectos, mas um deles eu gostaria de destacar. Me ocorre que, de fato, uma empresa como a Pori, ela acaba cumprindo um papel de formação, quase que de complementação de formação para o engenheiro novo, que chega
a essa atividade, né? Porque é onde você vai encontrar os grandes projetos, né? Então, você estará nos locais em que você tem essa realização. E não necessariamente o engenheiro ele está 100% pronto quando sai da faculdade. Então, esse papel que você acabou de dizer da mentoria reversa, de ter uma troca de experiências, também na mentoria do mais velho para o mais novo, parece cumprir um papel importante em formação de carreira, em formação mesmo de um mindset de engenheiro que vai ser útil para esse setor, mas muito provavelmente também pode ser útil para outros setores, não? Com certeza. E assim, o que é importante eu estou dando muito foco na área no setor de base florestal, Marcos, aqui a gente tem diversas áreas, né? Então, quando a gente pensar, 70% do nosso negócio é área industrial, 30% é infraestrutura. Então, os colaboradores têm a oportunidade de passar por papel e celulose, projetos de mineração, químicos, projetos alimentícios, bebidas. Então, tem muitos projetos bacanas. Projeto de aeroporto, então, foi muito bacana. O ano passado, a gente fez o projeto do aeroporto de Porto Alegre, da Fraport. A gente ganhou como o melhor projeto de aeroporto do mundo, esse projeto, pela ENR, muito bacana. E é isso, eu acho que a gente cumpre essa função e a gente fala muito de propósito, né? Então, a gente tem muita briga hoje de pensar que a nova geração, e a gente chama de geração do futuro, os future generations, que eles querem muito querem ir para uma empresa de tecnologia ou para uma startup. O que a gente tem visto o nosso propósito aqui, porque é quando você entra para a engenharia, quando você encontra a possibilidade de ter acesso à melhor tecnologia, ter a possibilidade de fazer a diferença em projetos, gerar para uma sociedade mais sustentável, ajudar o nosso país a se desenvolver. O nosso slogan e a nossa visão é Making Future, fazendo futuro. Então, a gente fala que a gente não liga para... A gente sempre fala, qualquer coisa que a gente faça, a gente não liga para fazer história, o que a gente liga é para fazer futuro. Então, quando você quer fazer futuro, eu acho que não tem propósito melhor do que esse, que fazer futuro é ajudar a sociedade, ajudar a economia, ajudar o meio ambiente, e isso a gente consegue ver e passar muito para os nossos colaboradores. E, como você falou, a gente, 4 anos atrás, nós éramos 300 colaboradores em 2017, hoje somos quase 1.000 colaboradores, cumprindo essa função para a sociedade, e muitos desses colaboradores também ajudando em outros setores ou em outros negócios posteriormente. Tá bom, Fábio. Que conversa boa, Fábio. Muito interessante essa troca de ideias aqui. O tema ele é realmente apaixonante e acho que você conseguiu trazer uma visão muito atualizada, muito contemporânea desse momento da engenharia no Brasil, e você falando da engenharia global, no final das contas, mas você como um brasileiro liderando as Américas da POIRE, né? Então, queria agradecer muito pela sua troca de ideias, pelo bate-papo positivo, construtivo e qualificado. Na semana que vem, já convido o público que nós teremos uma conversa com o Paulo Artung, presidente da IBA, ex-governador do Espírito Santo, mas, acima de qualquer coisa, é alguém que tem uma visão panorâmica do setor, aí olhando a cadeia inteira, bastante interessante, certamente um colega seu. Eu me despeço por aqui. E, Fábio, suas palavras finais aqui nessa nossa conversa de hoje. Gostaria de... foi muito rápido mesmo o bate-papo, né? Acho que a gente poderia ficar aqui por horas e horas conversando. Agradeço, parabéns, Marcos, parabéns a toda a BTCP pela iniciativa. O setor de base florestal é um setor que a gente tem super orgulho. Falando de sustentabilidade, eu acho que é o setor que tem contribuído muito para a economia e para o futuro do nosso país. A BTCP tem uma função vital nisso, então obrigado a todos e todas que assistiram e obrigado por aceitarem também a POIRE e fazer parte desse setor tão importante. E como a gente falou muito de colaboradores, né, deixa eu fazer a propaganda aqui, aqueles que tiverem interesse em trabalhar conosco, estamos abertos aqui também. Parabéns à BTCP pela organização. Maravilha.